Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui, ó, é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Hoje eu tô aqui na piscina, tô aqui gerenciando meus negócios. Eu quero te ensinar como que eu faço isso nesse novo mercado que tá mudando a vida de muita gente. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Mais a velocidade para fazer o contra-ataque. E o Flamengo continuou com a posse de bola, mas uma posse de bola sem resultado. Assim como tinha sido contra o Fortaleza. E aí sim, vou chegar nas duas coisas, Roger. Me parece que o preparo físico do Flamengo é ruim, me parece. Mas também não sei se eles estão treinando pouco, porque a gente não acompanha o dia a dia. Não sabe o que a inteligência fala, não sabe o que os departamentos, poupa aqui, não força ali. Mas já tem uma conversa lá de que está treinando pouco, de que está treinando de tarde de novo, que é treino num período só, que joga no sábado e só vai treinar na terça-feira, ou na segunda-feira de tarde, depois de mais de 48 horas. Tem toda uma conversa, você conhece bem como é que é, mano. Você sabe muito bem como é que é a situação, a oposição. Pela oposição, a cabeça do Rogério Ceni é pedida abertamente nesse momento. Isso não pode acontecer também. Mas, por outro lado, não é a primeira vez que as substituições do Ceni, elas são tardias, complicadas e sem efeito. Porque se o Flamengo, mesmo com o Fluminense tendo empatado um lance de bola aérea, tendo sido outro Fluminense, estar jogando com a cara do Fluminense, com a camisa do Fluminense no segundo tempo, um fla-flu de verdade, o Flamengo tinha a posse de bola, tinha o domínio. E aí você tira um zagueiro para puxar um cara de meio campo para a zaga, para botar um cara de meio campo no lugar do outro cara de meio campo, para tirar o Gabigol, para botar o Pedro. Será que não é hora de finalmente fazer o que todo mundo espera que possa acontecer no momento em que você tem o domínio e precisa fazer o gol? E se acha uma forma de deixar o Gabigol e o Pedro em campo, você ter Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, se você tem a bola, se você está dominando e você precisa fazer o gol? E por que tanta demora para as substituições? Tem sido assim jogo após jogo. Para mim, o Rogério tem demorado demais e tem errado nas alterações. Vamos falar do Rogério. O Rogério, ele pegou um atalho. Pela segunda vez consecutiva. No ano passado, ele larga um trabalho muito consolidado no Fortaleza para tentar ser campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Ele assume o time na semifinal da competição, no segundo jogo da semifinal. Chama isso de atalho. Esse ano é a mesma coisa. Ele abandona o Fortaleza e pega o melhor elenco do Brasil, que estava vivo em 3 frentes: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Até agora, a mudança que o Flamengo fez, ela não surtiu efeito positivo. Pelo contrário, se você analisar o que foram os 26 jogos do Domenech Torren à frente do Flamengo e o que são os 11 jogos do Ceni à frente do Flamengo, o aproveitamento caiu. E não caiu pouco, não, caiu bastante. O Domenech foi demitido do Flamengo com aproveitamento de 65% em 26 jogos. O aproveitamento do Rogério é de 48% nesse momento, com 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. E vejam, 17 gols marcados, 15 gols sofridos, apenas 2 de saldo positivo. E eu quero exibir aqui, Serginho, os jogos, esses 11 jogos do Rogério à frente do Flamengo, porque já faz um tempo que o Rogério, embora não tenha tido pré-temporada, já faz um tempo que ele tem uma semana para trabalhar de intervalo nos jogos e a gente não consegue ver uma melhora. Quando o Rogério troca o Fortaleza pelo Flamengo, ele meio que aceita entrar no olho do furacão, entrar nessa cobrança, que se desse errado, é óbvio que ele ia ser cobrado, né? Porque ele topou esse desafio. Ele estreia contra o São Paulo na Copa do Brasil, perdendo de 2-1. Depois ele joga um jogo contra o Atlético Goianiense em casa, fica no 1-1. Aí o São Paulo ganha no Morumbi por 3-0. Depois ele consegue uma vitória sobre o Coritiba. Empata na Argentina com o Racing 1-1. Empata por 1-1 no finalzinho do jogo, é eliminado nos pênaltis. Ganha do Botafogo por 1-0, na minha opinião, não jogando bem. E olha, nessa página inteira a gente vê uma semana entre os jogos.
Dia 5 de dezembro, Botafogo. Dia 13 de dezembro, ele ganha de um Santos reserva, jogando muito bem, mas era um Santos reserva. Aí ganha de um Bahia heroicamente com um jogador a menos. Empata com o Fortaleza numa partida horrorosa do Flamengo, horrorosa. E ontem sofreu uma virada do Fluminense, que é um time tecnicamente bem inferior nesse momento ao Flamengo. Então, assim, não dá para dizer que a mudança foi boa para o Flamengo. Não dá para dizer. E aí, Serginho? Bom, eu acho que a primeira pergunta que o Flamengo tem que responder é o que o Flamengo quer, né, em relação ao time, né? Porque é Jorge Jesus, aí uma mudança bem radical, né, de jeito de enxergar futebol pro Domenic Torrent, que é outra história completamente diferente. E aí vem um terceiro treinador com uma outra história completamente diferente, com uma outra experiência de Fortaleza, uma administração de um grupo diferente, claro, um grupo muito menos qualificado, quer dizer... E aí que eu acho que entra a grande confusão, né? Porque o Rogério chega falando coisas que, na verdade, eu acho que ele não podia cumprir, né? A principal delas escuta, eu vou resgatar coisas do Jorge Jesus, né? E o jeito que ele está montando o time não é muito de resgate. A única coisa que dá para enxergar realmente parecida é ele querer botar Bruno Henrique e Gabriel jogando mais próximos, né? Porque os dois jogavam muito distantes na época do Domenic, né? Então, assim, me parece uma grande falta de comando, né? De ideia, o que queremos para o Flamengo, né? Eu acho que está muito claro que a diretoria não tem a menor ideia. Aliás, tem. A diretoria do Flamengo, ela só quer uma coisa, ganhar, né? De que jeito? Ela não sabe como, né? E está na tentativa e erro. O Rogério é mais um, né, item dessa tentativa e erro. Acho que o Flamengo está bem perdido. A sorte do Flamengo é que quando a gente vai olhar para o meio ambiente do futebol, olha para os outros também estão complicados. Pouca gente está tudo meio assim, digamos assim, está tudo meio assim. Mas é que o Flamengo não se vê no bolo, né? O Flamengo olha o seu elenco e fala, cara, eu tinha que estar em outro patamar com esse elenco que eu tenho. Mas, Rizek, a gente fala sempre do elenco do Flamengo. O rendimento do elenco do Flamengo permite dizer hoje que ele seja tão superior aos outros times? Não, é um time comum hoje. Essa é, é um time comum hoje, igual a todos os outros. Essa é a questão. O Serginho estava falando, concordo com ele. A diferença com o Domenech. Bom, o Domenech é uma outra história, veio um passaporte, não veio o técnico, até que fez um trabalho razoável, mas... realmente, o Bruno Henrique e o Gabigol jogavam muito afastados um do outro. O Gabigol teve contusões. Mas ontem também eles jogaram afastados. E com o domínio de bola, Roger, acho que o Júnior falou isso na transmissão ontem, com o Flamengo o tempo inteiro, com o time inteiro no campo do adversário, o rendimento do Bruno Henrique diminui muito. Porque quando o Flamengo traz o time, a sua linha de marcação para trás, e ele passa a ter a possibilidade... E com o Jesus isso funcionava de forma maravilhosa, a velocidade do Bruno Henrique pela esquerda, o Gabigol fechando da direita para o meio, isso a gente não viu. Viu um Bruno Henrique sem ter como jogar, porque ele fica marcado por três coisas. Ele fica marcado pela linha lateral, pela linha de fundo e normalmente os dois zagueiros, são quatro ali. 4 elementos a marcá-lo e o jogo dele é de velocidade. Então, também não vi isso, não. Fala, Roger. Não, você tocou num ponto interessante, que foi a distância dos dois jogarem ontem, né? E ontem o Eric, que estava com a gente na transmissão, trouxe a informação de que, em cima da cobrança feita no rendimento do Everton Ribeiro e por onde o Flamengo vinha jogando, que ele priorizava sempre o lado esquerdo, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, com a ultrapassagem do Felipe Luiz, ou a manutenção da posição do Felipe Luiz por dentro e dando espaço para o Bruno Henrique usar a lateral, né? Que tinha mais entendimento, mais jogadores flutuando por aquele setor, e o Flamengo forçava muito a jogada pelo lado esquerdo. De que, a partir disso, principalmente com a caída de rendimento do Everton Ribeiro, ia ter que colocar alguém por ali ou tentar fazer com que o jogo fluísse mais pelo lado direito. E deu para perceber que o Gabriel vinha muito buscar o jogo pelo lado direito. E isso tornava a distância muito maior entre ele e o Bruno Henrique.
O Flamengo Isolados, até completamente criou algumas isolados. possibilidades. Sim, criou algumas possibilidades. O gol do Flamengo sai pelo lado direito, mas sai muito mais em função de um erro do Fluminense, um chutão totalmente desnorteado, onde o Flamengo rouba a bola na intermediária ofensiva e dali constrói o cruzamento para o gol do Arrascaeta, do que jogadas combinadas. Então eu acho que, além de tirar o Gabriel do seu posicionamento habitual, que é centro-direita, para dar também o espaço do centro-esquerda para o Bruno Henrique, para serem dois jogadores infiltrados e com as diagonais interessantes, fazendo sempre o X para quem está jogando por trás para encontrar esse passe em profundidade. Ele saiu desse posicionamento para vir jogar e flutuar muitas vezes no lugar do Everton para dar uma condição de ultrapassagem. Você falou isso, Roger. Você falou isso num determinado momento do jogo. O Flamengo estava jogando praticamente só pela esquerda, e com esse posicionamento do Gabriel mais à direita, com a subida do Isla por ali e o Arão virando muito bem o jogo para o Isla para a direita, você mesmo disse na transmissão, o Flamengo está distribuindo melhor, está subindo também pela direita e por ali saiu o gol. Então ele traz o Gabigol para cá. Aí é que eu digo, chega no segundo tempo, você fica numa outra situação, o time está evidentemente mais desgastado. Se você tem o Gabigol lá pela direita, o Bruno Henrique lá pela esquerda, que tal o Pedro pelo meio? E aí chega-se num ponto também que eu queria tocar. Me parece evidente a queda de rendimento do Everton Ribeiro nos últimos jogos. Será questionamento físico? Não sei. A gente não assiste o treino, a gente não conversa com a fisiologia, a gente não conversa com o departamento médico, a gente não conversa com os preparadores físicos, mas me parece evidente a queda de rendimento do Everton Ribeiro, que é fundamental no time do Flamengo. O Gerson também jogou um pouco abaixo ontem, o Arrascaeta foi o melhor, mas a substituição natural para mim, sai o Everton, entra o Pedro, e aí você pode jogar com o Gabriel de direita para o meio, você pode jogar com o Pedro e com o Bruno Henrique, e vai tentar fazer o gol. Porque o Flamengo dominou, e o Fluminense enxergava toda a hora do contra-ataque no segundo tempo. Diga, Serginho. Não, deixa eu só pegar uma carona. Você falou do Everton Ribeiro, né? E eu vou... Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui ó, é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar.